Vamos então abrir este livro antigo, de um Deus antigo, que temos percebido o quão atual é, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o nosso Deus que fala connosco através deste livro que nós vamos abrir hoje em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vamos ler os primeiros 10 versículos. Tiago 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, temos diante de nós este livro, um livro antigo, mas um livro tão prático, um livro tão atual, um livro tão poderoso, uma palavra tão viva e tão eficaz. Temos percebido essa eficácia nos nossos corações e é por isso que estamos aqui esta manhã, nessa expectativa de te ouvir mais uma vez, falar connosco através deste livro. Pedimos, ó Deus, que abras os nossos corações, que o teu Espírito atue em nós, abra os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos as maravilhas da tua palavra, da tua revelação, dos teus mandamentos, da tua lei, que é santa e que é perfeita, que restaura a nossa alma e que nos anima e nos enche de esperança. Fazemos este pedido, esta oração, com base nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. A carta de Tiago, ela foi uma das primeiras cartas do Novo Testamento a ser escrita. É um contexto ainda muito hebreu, muito judaico. Nós vemos isso logo no início da carta. Essa referência às 12 tribos. É uma referência ao povo de Israel, que nós sabemos que se organizou a partir dos filhos de Jacó. As 12 tribos. E aqui, então, essa saudação aos israelitas que estavam na dispersão, diz no versículo 1, e a quem Tiago chama de meus irmãos. Uma expressão para falar de concidadãos do mesmo povo, meus irmãos. Então essa expressão 12 tribos é uma expressão comum para os judeus no Novo Testamento, aparece várias vezes no Novo Testamento, e essa expressão, a expressão diáspora, dispersão, é um termo técnico para se referir aos judeus que viviam fora da terra da Palestina, estavam fora da terra prometida, ou daquela região ali à volta de Jerusalém, a cidade de Deus. Eles estavam dispersos porque Deus tinha trazido juízo sobre o reino
do norte, Israel, sobre o reino do sul, Judá. Uns foram para a Síria, outros para a Babilônia. Mas neste momento em que Tiago escreve, provavelmente já também por causa da perseguição, como nós lemos em Atos 8, a perseguição à igreja começou a sentir-se cada vez mais forte e todos foram, exceto os apóstolos, foram dispersos, foram espalhados pelas regiões da Judeia e Samaria. E então Tiago dirige esta carta aos crentes judeus que estavam espalhados à volta daqueles territórios de Jerusalém. No capítulo 2, versículo 2, há uma menção à sinagoga. As reuniões ainda aconteciam na sinagoga. Ainda havia essa possibilidade de se reunirem num contexto judaico. Então é um contexto israelita. Esta é uma carta que se remete o panorama para esse primeiro tempo da igreja, a igreja primitiva. Um contexto ainda bem ligado ao Antigo Testamento. E nós sabemos o quão importante é o Antigo Testamento e tem sido para nós ao lermos Deuteronômio, principalmente por causa desta ideia que nós lemos em 1 Coríntios 10, versículo 11. As coisas que aconteceram aos judeus, aos israelitas, aconteceram e tornaram-se um exemplo para nós. Foram escritas para a advertência nossa, para nos avisar, para nos chamar a atenção a nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então o contexto israelita, a história dos judeus, tem a ver conosco também, que nós acreditamos, somos filhos de Abraão, nós somos filhos daquele homem chamado de amigo de Deus, o pai da fé, o nosso pai da fé, que também teve esse título de amigo de Deus. Uma expressão importante também neste contexto de Tiago, esta questão da amizade. Mas a primeira ideia que surge aqui neste capítulo é a ideia de guerras e contendas. Pergunta Tiago: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Isto tem muito a ver com o que temos estado a estudar em Deuteronômio. No capítulo 1 nós vemos uma menção às guerras que Deus mandou que Israel pelejasse, se envolvesse, e no versículo 41, de forma obstinada, rebelde, de uma forma temerária, os israelitas disseram: pecamos contra o Senhor. Reconheceram que deveriam ter ido guerrear e não foram, deveriam ter avançado em direção à terra prometida, mas não o fizeram, e depois então, de uma forma obstinada, quando já não era para ir, eles quiseram avançar e disseram: nós subiremos e pelejaremos segundo tudo o que nos ordenou o Senhor. Eles reconheceram que estavam em desobediência, tinham desobedecido. Então pegaram em armas e instrumentos de guerra para batalhar e foram derrotados porque o Senhor não estava com ele. Nós estudamos isso no capítulo 1, no fim do capítulo 1. Mas há uma menção a guerras que o Senhor tinha ordenado que Israel se envolvesse. No capítulo 2, há uma orientação para se levantarem, partirem, e diz o Senhor: passa a possuir a terra de Seom, contende com o povo de Seom em peleja. Há aqui uma menção então dessa guerra contra Seom. E depois no capítulo 3 diz: viramos, subimos a caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos seu ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Edrei. Então no capítulo 1 menção à guerra, no capítulo 2 há guerra, no capítulo 3 há peleja, há contenda. E nós aplicamos essa ideia da guerra, que na altura era militar, era física, era algo concreto. Para nós é também concreto, mas é espiritual. Foi assim que nós temos lido estas histórias sobre as guerras, estas lutas, estas contendas. Mas nós aprendemos com Israel que as suas guerras serviram para provar a Israel a sua ignorância, para lhes ensinar a guerra e para saber se dariam ouvidos ao Senhor. É isso que nós percebemos quando em Juízes nós lemos no capítulo 3
essa menção aos povos que foram deixados na terra prometida, naquela região, são nações que o Senhor deixou para, por elas, provar em Israel, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, mais à frente, o Senhor diz no livro de Juízes que teve um propósito com essas guerras. Versículo 2 diz: tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, dessas guerras, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que antes não sabiam disso, 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Hamat, estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr à prova Israel. Pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Então as guerras de Israel serviram para provar a Israel a ignorância, os que não sabiam sobre as guerras, para ensinar-lhes a guerra, a guerrear, e para saber se dariam ouvidos ao Senhor, para os provar, para os testar a sua obediência. As guerras tiveram esse propósito. E nós lemos então em Tiago que há guerras, há contendas. O versículo 2 diz: viveis a lutar e a fazer guerras. Israel teve guerras e nós também temos tido guerras entre nós e em nós. As guerras fazem parte da nossa existência. As contendas, os conflitos, as disputas fazem parte da nossa vida. Nós temos guerras, nós temos contendas, nós temos lutas. Há guerras entre países, e nós ouvimos isso diariamente nas notícias. Há guerras entre regiões dentro do próprio país. O nosso país vizinho tem regiões em guerra, alguma região em particular em guerra. Há guerras entre partidos políticos dentro do mesmo país, da mesma região, da mesma cidade. Há guerras entre partidos. Há guerras entre membros dos próprios partidos, das mesmas cidades, do mesmo país. Há guerras entre religiões, entre denominações religiosas, entre igrejas. Há guerras entre membros das próprias igrejas. Há guerras entre familiares, entre parentes, entre filhos e pais, pais e filhos, entre cônjuges. Há guerras, há conflitos. Por isso, tantos divórcios. Nós estamos conscientes de tantas guerras que há. Mas também há as guerras internas. As guerras dos indivíduos. As guerras que nós temos connosco mesmo. Desejos que temos. Dúvidas que temos. Nós também temos essas guerras. A palavra de esperança que nós lemos em Deuteronômio no capítulo 3, versículo 22, é que o Senhor, nosso Deus, esteve com Israel, pelejou, lutou por Israel. E nós temos essa esperança, essa confiança que o Senhor luta por nós. Assim como a vitória de Israel sobre o rei de Bazã foi um presente do Senhor, nós acreditamos e lemos isso na semana passada. Nós aprendemos com as Escrituras que a vitória do crente sobre o pecado, a carne, o mundo, o diabo, também é um presente do Senhor. Portanto, aquelas coisas que foram escritas e que aconteceram com Israel, elas tornaram-se um exemplo para nós, são uma advertência para nós, são um ensino. Então o Antigo Testamento é importante. Essas histórias antigas são importantes para nós. Por isso, nós cantamos há pouco no hino Deus dos Antigos, na segunda estrofe, que já no passado vimos o teu amor. Então, se nós estamos vivos hoje, se estamos aqui, estamos com saúde, é porque temos sido amados por Deus, Ele tem sido paciente conosco. E assim como nós vemos o amor de Deus, a generosidade, a bondade e a graça de Deus na vida de Israel, o que Deus deu, as conquistas que Deus concedeu a Israel,
São as conquistas que Deus também nos tem dado nas nossas guerras, nas nossas lutas. Lutas por fora e lutas por dentro. São guerras exteriores, com circunstâncias, com pessoas, mas também guerras interiores, com pensamentos, sentimentos, inclinações e tendências. Então as nossas guerras serviram e servem para nos mostrar a nossa fraqueza, a nossa ignorância, para nos ensinar a guerrear, para provar a nossa fidelidade ao Senhor. Assim como o Deuteronômio foi a fonte maior de exortações proféticas para que Israel fosse fiel a Deus, também hoje a Bíblia e as Escrituras são para nós essa fonte de exortação. A exposição bíblica, a exposição da palavra de Deus é para nós a principal fonte de exortações para que sejamos fiéis a Deus. Olhando ainda para Tiago, no capítulo 4, vamos dar uma olhada ao versículo, como começa o versículo 4, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Essa expressão aí que aparece, infiéis. A Bíblia foi escrita para ser uma fonte de exortação, de encorajamento para sermos fiéis a Deus, porque nós temos a tendência de sermos infiéis, adúlteros. Por isso, nós temos esta exortação para nos achegarmos a Deus, ao Senhor. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Ainda não vai ser hoje, mas em breve, se Deus permitir, vamos olhar para o capítulo 4 de Deuteronômio e nós vamos encontrar esta ideia lá. Encontramos ao ler no versículo 4: vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Foi isto que Deus disse por intermédio de Moisés ao povo de Israel. Aqueles que foram fiéis, é interessante que a expressão hebraica que dá origem em português a esta ideia de permanecer fiel, em hebraico a ideia é aqueles que se achegaram a Deus, aqueles que se aproximaram de Deus. É interessante esta ideia, esta ligação que existe entre estas duas expressões, estas duas palavras. Ser fiel é andar perto de Deus, é estar achegado a Deus, chegar-se a Deus. E essa é uma linguagem que Tiago repete, que nós vemos isso também no capítulo 11 de Deuteronômio. Esta exortação de Moisés ao povo: se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Ireis vencer as vossas guerras. Se amardes o Senhor, se vos achegardes a Ele, andar perto de Deus, andar em direção a Deus, buscar o Senhor. Então a carta de Tiago foi escrita para incentivar o examinar-se a si mesmo, sondar o coração. Várias passagens na Bíblia mencionam essa necessidade de sondarmos o nosso coração. O Salmo 17, o Salmo 139, são várias as referências. Toda a primeira carta de João é uma carta para nós nos examinarmos a nós mesmos. E a carta de Tiago tem vários testes à fé, para provar a fé, se é uma fé viva ou se ela é uma fé morta. A pergunta é se somos amigos ou inimigos de Deus. À luz deste texto, nós podemos e devemos fazer essa pergunta, nos examinarmos a nós mesmos e perguntar se nós somos daqueles que se achegam a Deus ou que se afastam de Deus, que não querem ouvir Deus. Há pessoas que podem vir aqui só porque são obrigadas pelos pais a estar aqui, ou porque têm um interesse materialista, religioso, hipócrita para estar aqui,
Mas esses não são chamados de amigos de Deus. Esses são inimigos de Deus. Esses são amigos do mundo, são amigos, a Bíblia diz, até Jesus diz, são filhos do diabo. Então é uma oportunidade, ler a carta de Tiago é uma oportunidade de provarmos a nossa fé, de fazermos uma pergunta a nós mesmos. Somos amigos de Deus, nós achegamos-nos a Deus, nós queremos mais de Deus, mais da palavra de Deus, da sua revelação, do seu amor, ou não? Então esta carta foi escrita com esse propósito de encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária, apresentando respostas adequadas às provas da vida real que confrontavam os seus leitores e que nos confrontam hoje. É uma carta muito prática, é uma carta do dia a dia, ela só lida, ela não precisa de muitas explicações. Ela é muito aplicativa, ela é muito prática. São exemplos, sim, muito do contexto judaico, mas que facilmente nós transportamos para a nossa cultura e para a nossa sociedade, para os nossos dias. Talvez a carta mais prática do Novo Testamento, equivalente ao livro de Provérbios do Antigo Testamento. Então, no versículo 1, nós lemos esta pergunta: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Qual é a origem das nossas guerras e contendas? E a primeira resposta que nós encontramos no texto a essa pergunta sobre a origem das guerras é a carne, aponta para a carne, a nossa natureza, este corpo e as sensações que nós temos, os desejos que nós temos, as inclinações que nós temos, as vontades que nós temos. Esse é o significado de carne, da carne. Alguns prazeres que militam dentro de nós. Esta expressão militar, então, ela refere-se a essa ideia precisamente de batalhar, de guerrear. É um termo relacionado com as expedições militares, com o exército, com o uso das armas. E vamos falar então agora de alguns prazeres que militam, que fazem guerra contra a alma, que fazem guerra na nossa carne. Um deles é debater. Nós temos prazer em debater, em ganhar a discussão, em ficar por cima, em ter razão. Nós temos prazer em ganhar debates, em debater, confrontar ideias. Isso é uma expressão do nosso orgulho, do nosso ego, de quem nós somos naturalmente, o amor próprio que temos excessivamente. É uma evidência da arrogância, da altivez, da superioridade, da vaidade que nos caracteriza como seres humanos. Nós temos prazer em debater, em nos opormos às pessoas que estão perto de nós. É um prazer que temos. Faz parte da nossa natureza. É uma paixão da nossa carne. Às vezes incontrolável. As crianças têm prazer em debater com os pais. Isso é muito evidente, é muito claro, de questionar e porquê, e eu não quero e eu não vou, e tu não sabes nada, e eu é que sei. Elas mostram claramente essa tendência, essa paixão humana que existe em todos nós. É uma paixão que faz parte do ser humano. São guerras, e a palavra guerra, logo no versículo 1, em grego, ela significa essa batalha, essa disputa, contenda, essa rixa, mas ela dá a nossa palavra polêmica em português. A palavra guerra que aparece no texto português, em grego, ela dá origem à expressão portuguesa polêmica. Esse debate oral, essa controvérsia. Então, de onde procedem guerras e contendas? Precisamente desse prazer que nós temos em debater, em criar uma polêmica, uma controvérsia, em contrariar a vontade do outro, a opinião do outro. E por isso
um texto muito claro que Paulo escreve sobre este assunto a Timóteo, um jovem pastor, que tinha esta paixão, como nós temos. Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 22, foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Deve caracterizar um servo do Senhor, um guerreiro do Senhor, um soldado de Cristo. Nós guerreamos com esta atitude, uma atitude de brandura, de mansidão, de paciência, de aptidão para instruir. Capacidade para instruir, sem perder a paciência. Este é o ideal, é isto que nós devemos buscar. Lutando contra esse prazer da carne, que é o debate. Um outro prazer que milita na nossa carne é o prazer de comer e de beber. É o prazer nas sensações provocadas por alimentos ou por bebidas e outras substâncias que entram no nosso corpo. É um prazer muito forte que existe dentro de nós. É algo que é maravilhoso, é algo bom, e nós lemos nas Escrituras, em 1 Timóteo capítulo 4, que Deus criou os alimentos para nosso prazer também. Mas há um texto em Hebreus 13 que traz uma imagem, é uma ilustração, mas é uma imagem muito forte, porque está relacionada com a história do Velho Testamento, algo que acontecia no templo, os sacrifícios. Hebreus 13 menciona comida, mas pelo contexto nós percebemos que é aquela comida relacionada com os sacrifícios, com a adoração ao Senhor. E nós lemos no versículo 9 de Hebreus 13, 9: Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Os que se preocuparam com alimentos. E literalmente é tentar encher a alma e o coração com o prazer que vem de comer e beber. O contexto, depois do versículo 10, diz: possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos santos pelo sumo sacerdote com oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Está a referir-se àqueles sacrifícios dos animais que eram levados em forma de adoração, de serviço ao Senhor, e sobre a forma como se alimentavam desses animais. O exemplo e a história do Velho Testamento é sobre os filhos de Eli, em 2 Samuel, no capítulo 2. A partir do versículo 12 diz que lemos que os filhos de Eli eram filhos de Belial, eram homens ímpios, perversos. Essa expressão filhos de Belial significa isso, perversos, ímpios. Eles não se importavam com o Senhor. Eles não eram daqueles que se achegavam a Deus, que eram fiéis a Deus. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor, por causa da gula. Nem queriam cozinhar, queriam comer e queriam gordura. A carne a dominar aquela paixão,
aquele comportamento. Desprezavam a oferta do Senhor. Desprezavam o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor. Eram dominados pelo prazer dos alimentos, o prazer de comer, o prazer das sensações. Interessante que em 1 Coríntios 6, quando surge esta ideia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Logo a seguir, a falar deste domínio, deste vício, desta capacidade de controlo de algo externo, vem um exemplo no versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Os alimentos e as bebidas têm esse poder de nos dominar, de nos controlar e de nos fazer pecar contra o Senhor. Achar que são eles que nos dão graça, que nos dão a verdadeira alegria. Muitos de nós temos esta luta. Eu creio que todos. Mas pode haver exceções. Pessoas doentes, que não têm prazer em comer, são doentes. São pessoas que talvez não tenham olfato, não tenham paladar. Talvez o estômago não lhes permita digerir a comida e por isso têm até nojo de comer. Pessoas que têm problemas nos dentes, têm muita dor no momento e na função de se alimentar. Mas são exceções. Eu não conheço ninguém dos meus relacionamentos aqui que não goste de comer. É uma paixão que nos controla. É um prazer que nos pode levar a ser chamados de infiéis, de adúlteros. A pecar contra o Senhor, a forma como nos relacionamos com a comida. E qual é a resposta bíblica a esse prazer que luta contra nós e que luta na nossa carne, que nos leva a contender com Deus e com os outros tantas vezes? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É sentar à mesa, ou comprar comida, ou bebida, e pensar em Deus. Pensar em honrar a Deus, em louvar a Deus, em agradecer-lhe por podermos comer e deixar que Ele nos controle, que Ele nos domine. Que o Espírito nos dirija a comer o que é saudável, o que é bom, e se algo é saboroso, agradecer a Deus. Agradecer às pessoas que prepararam o alimento. Mas ter domínio próprio. É fruto de alguém que é de Deus, que é fiel a Deus. É alguém que se domina, que sabe que aquilo não é para comer ou aquela quantidade é suficiente e domina-se e controla-se. Isso é alguém que é fiel, é de Deus. Tem domínio próprio. Em Eclesiastes nós lemos uma descrição belíssima acerca do plano de Deus para a comida e da bênção que é ter líderes, ter um pai e uma mãe, ter um presbítero na igreja, um pastor na igreja, ter um irmão mais velho, alguém que é uma referência, um modelo, um líder, que sabe sentar-se à mesa no devido tempo, a seu tempo, para refazer a força. E não para bebedice, não para glutonarias, mas sabe que o principal objetivo da comida é refazer a força. É Deus sustentar o corpo, dar energia para trabalhar e honrar o Senhor. Ditosa é a terra, feliz é a família, abençoada é a igreja que tem líderes assim, que tem homens e mulheres que são uma referência pela forma como se relacionam com a comida, com os alimentos, com domínio próprio, que comem e bebem a pensarem no Senhor. Feliz é a terra, cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para se embriagarem. Numa outra versão, lemos assim:
Um país vai bem quando as autoridades sabem se controlar. Comem na hora certa e não bebem demais. Comer e beber para o Senhor, com domínio próprio para refazer as forças. É isso que nós aprendemos. Esta é a resposta bíblica. É esta paixão que milita, que luta, que faz guerra dentro de nós, na nossa carne. E precisamos aprender com a Bíblia a lidar e a lutar com esta tentação. Um outro prazer que milita na nossa carne: praticar a imoralidade. O versículo 2 diz: cobiçais e nada tendes. Esta expressão cobiçar, ela traduz a ideia de um desejo muito forte, agressivo, um desejo impulsivo, um desejo daqueles que procuram coisas proibidas, por isso mais apetecidas. É essa tendência de desejar fortemente, ardentemente, algo que nós não devemos ter, não devemos possuir, não devemos tocar, não devemos ver. Mas existe dentro de nós uma paixão muito grande para praticar a imoralidade, fazer o que é mau aos olhos de Deus, o que está errado, o que é perverso, o que não é suposto nós fazermos, porque somos filhos de Deus, porque somos fiéis, somos povo de Deus. Mas dentro de nós há uma guerra, há uma luta para praticar a imoralidade. 1 João 2,16 diz: tudo o que há no mundo, a concupiscência, esse desejo forte, intenso, desejo pelo que é proibido, a luxúria. A palavra luxúria, que traduz essa ideia de desejo forte, é um comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo, a lascívia. É o desejo de prazeres sensuais ou sexuais. A sexualidade é muito forte na natureza humana, especialmente nos homens, mas não só nos homens. O texto diz em Romanos 1, até as mulheres. E o absurdo é esse. É que quando uma mulher começa a sentir esse desejo tão forte, exagerado, é sinal de que ela já está entregue à ira de Deus. Porque é isso que nós encontramos lá em Romanos 1. Essa expressão de admiração, porque até as mulheres já estão a perder o controle. E nós sabemos que vivemos num tempo de manifestação grave da ira de Deus. Como a pornografia se está a espalhar nas casas, das famílias, das nossas famílias, a nossa igreja. O acesso fácil e abundante que há à erotização e à pornografia, ao acesso àquilo que é imoral, aquilo que está errado, aquilo que Deus condena. Por isso, Paulo escreve em 1 Coríntios 7, quanto ao que me escrevestes, em resposta a essa carta, a esse pedido de ajuda, Paulo diz, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza. E em inglês a ideia da fornicação, é aquela palavra que dá a ideia, dá origem à expressão pornografia. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E aqui já coloca os limites. O que é feito, o que existe dentro desta área da sexualidade fora do casamento está errado. Se não é casado, não é para praticar sexo. Se tem esse desejo, e realmente é um desejo muito forte, como diz no versículo 9, fala de um fogo que arde. O versículo 9 fala em abrasar-se. É um fogo que queima dentro de nós, uma paixão ardente. A sexualidade, ela é um fogo, é como uma paixão, algo que inflama. Então é uma tentação muito grande. E as pessoas normais, saudáveis, têm essa força, essa paixão dentro de si, que causa muitos conflitos e muitas contendas, muitas guerras, externas e internas. Mas há aqui um limite. Há aqui limites estabelecidos neste texto em 1 Coríntios 7, versículo 1.
Uma relação sexual ilícita é uma relação adúltera. Um homem casado com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. É praticar o sexo fora de casamento, pessoas que não são casadas e que se envolvem em intimidade sexual. É a homossexualidade, mesmo casados, é pecado, porque não é um homem, não é uma mulher. O que Deus diz é que é um homem e uma mulher casados que podem viver intimidade sexual, relação sexual com animais e outras perversidades descritas em Levítico 18 e 20, que é associada à idolatria, à adoração de demónios. São os demónios que incentivam este tipo de comportamento. É quando Deus tira a sua mão protetora e entrega ao castigo e à ira. É aí que há cada vez mais comportamentos destes. É a ausência de Deus, é o desapego de Deus, é o afastamento de Deus, é alguém que não se aproxima, não se achega a Deus, não é fiel a Deus, não é amigo de Deus. Então a resposta bíblica é fugir da impureza, fugir. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então fujam da imoralidade, vamos fugir da tentação. Em Mateus 5, 29, o Senhor Jesus disse: o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Parte da solução e da resposta bíblica também encontramos em Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Colossenses 3,16 lemos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Capítulo 21 de João, versículo 16, a pergunta de Jesus a Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me? E esta é a pergunta que o Senhor nos faz a nós. Sois meus amigos? Vós amais-me? Porque se me amais, guardareis os meus mandamentos. A pergunta é: tu és amigo de Deus? Tu amas o Senhor? Porque para esta tentação, para esta paixão, para esta guerra que milita na nossa carne, a resposta bíblica é fugir da tentação. Literalmente, se tiver que correr, é para correr, é para sair de perto. Tomar medidas drásticas, limitar, proibir, discutir, destruir o acesso àquilo que nos leva a pecar, pedir ajuda para que esse acesso seja bloqueado. Mudar a forma de pensar, a ocupação saudável da mente. É uma solução bíblica, é uma resposta bíblica a esse problema. Aprender a pensar com outras categorias, ocupar a mente com algo que é saudável, produtivo, que é virtuoso, que é piedoso. A resposta bíblica é amar e servir ao Senhor. É sentir afeto pelo Senhor. É nutrir afeição, nos achegarmos a Deus, valorizarmos a pessoa dele, servindo, dando o nosso tempo ao Senhor, envolvendo-nos com ministérios, com discipulado de pessoas, ocupando-nos em mostrar que amamos ao Senhor. Porque há prazeres que militam na nossa carne. O prazer de debater, de ganhar a discussão, o prazer de comer e beber, de sentir essas sensações provocadas por alimentos e bebidas.
E nós temos essa paixão de praticar imoralidade, uma última paixão que a nossa carne tem, e essa luta que nós temos de nos entregarmos à ociosidade. É uma paixão, é uma inclinação da nossa carne, nos entregarmos à ociosidade. Lemos em Provérbios 13, versículo 4, o preguiçoso deseja e nada tem. Esse desejo que ele tem, mas não é satisfeito. Pode ser um desejo forte, mas nada tem, porque se entregou ao fazer nada. Ociosidade é não trabalhar, ociosidade é não estudar, é não gostar de edificar, de construir, de criar, de aprender, de realizar algo útil para os outros e para Deus. O preguiçoso deseja e nada tem. Mas a alma dos diligentes se farta, nós lemos nesse versículo. Provérbios 21, 25, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 6, versículo 10, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Versículo 11, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 24, a mesma ideia, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Nós lemos uma outra versão, ele vinha daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas e o seu muro de pedra em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que eu via, aprendi esta lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, mais um filme, mais um vídeo, mais um jogo, e a pobreza te assaltará. Como um bandido, a escassez te atacará como um ladrão armado. É por isso que há pouco nós cantamos: ó Deus, anima o teu povo no seu labor, no seu trabalho. Anima, dá-nos ânimo, Senhor, ajuda-nos a fazermos bem o nosso trabalho, a fazermos com vigor, anima-nos. Então esta é a resposta bíblica a esta pressão, esta tendência, esta paixão que milita na nossa carne. E uma das respostas é considerar a graça que nos foi dada. Paulo tinha muita consciência, clara consciência da graça de servir ao Senhor. E por isso ele diz: eu faço tudo por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E ele compara essa carreira cristã e o ministério cristão com a corrida no estádio. E fala de correr de tal maneira, mostra esse domínio, esse espírito de sacrifício, controlar e dominar o corpo para vencer e não ser desqualificado. Em todo o trabalho há proveito, lemos em Provérbios 14. Meras palavras, porém, levam à penúria. Pensar e considerar as consequências, como em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aceitar essa consequência de não ter o pagamento pelo trabalho, porque não trabalhou, não vai ter pagamento, não vai comer, não vai ter esse prazer de perceber e receber a recompensa. Mas olhar para a recompensa. Querer trabalhar e servir, porque há uma recompensa, como nós lemos em Colossenses 3. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, essa consciência do privilégio de trabalhar para o Senhor, como nós vimos na vida de Paulo, no diálogo, no discurso de Paulo, no testemunho de Paulo, ter disciplina, esmorrar o corpo, fazer sacrifício, ter disciplina com os horários, com o descanso, com o exercício físico, ter disciplina, fazer o que é certo, estarmos conscientes das consequências de não trabalhar, de não fazer bem o trabalho, o sacrifício, pedir uma supervisão, estarmos submissos a alguém que nos vai dizer o que fazer e obedecermos, sermos governados por alguém, já que nós não conseguimos governar a nós mesmos. E uma resposta bíblica, então, é pensar nas recompensas, valorizar a recompensa, olhar para o futuro, aquilo que Deus diz que vai dar, essa recompensa, e aprender a nutrir, a valorizar, a desejar. Então, a origem das nossas guerras e contendas é
a carne. E rapidamente vou mostrar que o texto continua a mostrar outras origens, o mundo, o sistema em que nós vivemos, este muito bem orquestrado panorama que nos rodeia, este sistema maligno e corrupto no qual estamos inseridos. Lemos no versículo 4 que a amizade do mundo é inimiga de Deus. É o contrário do que Deus deseja. A tendência do mundo é o contrário daquilo que Deus quer. Como lemos em 1 João 2, as coisas que há no mundo, se alguém ama essas coisas, não tem o amor do Pai nele e não ama o Pai. Não é amigo de Deus. O que há no mundo não procede do Pai, procede do mundo. Essas coisas passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz o que agrada a Deus vive para sempre. Joel Beeke, no livro Vencendo o Mundo, ele diz assim: as palavras de João, neste texto, em 1 João capítulo 2, não significam que devemos retirar-nos do mundo como um monge ou um amish, que tendem a retirar-se do mundo, estabelecendo as suas próprias comunidades. Um crente é chamado a lutar neste mundo, embora não esteja ou não seja deste mundo. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Tem de viver no mundo, mas não permitir que o mundo viva nele. Fugir do mundo não é o mesmo que vencê-lo. Fugir do mundo é como um soldado que evita o sofrimento por fugir do campo de batalha. No reino de Deus não há lugar para dissidentes espirituais, pois os crentes são chamados a uma guerra e não a um piquenique. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, lemos em 1 João 5. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Para vencer o mundo e este sistema, só com Jesus, só sendo Ele o nosso general, o Senhor dos exércitos, a guerrear conosco, crendo nele, crendo nas suas promessas, em quem Ele é, só assim podemos vencer este sistema maligno. E por fim o texto mostra que a origem das nossas guerras e contendas também é o próprio diabo, Satanás, o adversário. Por isso no versículo 7 de Tiago nós lemos resisti ao diabo. Esta palavra é uma palavra também que traduz a ideia de guerra, de resistência, de guerra, de luta. E nós lemos em Efésios 6,12, a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o Senhor Jesus diz em Lucas 11, que é repetido em Mateus 12, este mesmo discurso, este ensino de Jesus, e ele diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, em forma de ilustração da ação do espírito maligno, eu trago este texto em Lucas 11, que é repetido em Mateus 12, para mostrar a ação do espírito imundo, de Satanás, do diabo. Ele que é chamado de espírito imundo. Não purificado, é sujo, ele é imundo. O diabo, ele quer sujar, ele quer contaminar, ele quer desarrumar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, os nossos sentimentos e desejos. Ficarem confusos, ficarem desarrumados, sem ordem. O diabo gosta de fazer isso. Ele faz isso com muito prazer e muita astúcia. Ele quer sujar, contaminar, desarrumar o nosso coração, os nossos desejos. Ele quer sujar e desarrumar o nosso corpo, a saúde e a aparência. Pessoas com uma má aparência podem ter nascido com uma doença, mas vemos os danos de ouvir a serpente. As doenças são consequência do pecado. O pecado entrou no mundo, por isso a criação geme. Mas normalmente alguém que se afasta de Deus começa a deteriorar a sua aparência. As próprias roupas, a forma como
como se ornamenta, a sua saúde começa a ficar em causa. E o diabo, ele tem prazer em desarrumar e sujar o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa aparência. A nossa agenda também, os horários, as rotinas, as prioridades ficam confusas. As pessoas não respeitarem os horários, não respeitarem as rotinas, a sua agenda, não terem compromisso. O diabo tem prazer e ele atua para sujar, contaminar e desarrumar a nossa casa, os nossos relacionamentos. Às vezes, literalmente, a casa, o carro que nós usamos. Não ter cuidado com a limpeza da casa, a arrumação do quarto. Vemos que há algo de espírito imundo. Há algo de presença maligna e satânica. Há uma influência, há uma atividade que não é divina, não é de Deus. Porquê? Porque Deus não é de confusão. Nós lemos em 1 Coríntios 14. O que Deus quer é que tudo se faça com decência e com ordem. O nosso Deus não é de confusão, é um Deus de ordem. O espírito imundo, maligno, é que gosta de desarrumar e ter tudo sujo, desordenado. Mas com Deus não é assim. Com os filhos de Deus não é assim. Nós não somos perfeitos, mas devemos procurar aperfeiçoar, ordenar, arrumar, limpar o que precisa ser limpo, acertar os relacionamentos, acertar os horários, as rotinas, as prioridades, porque somos chamados a ser fiéis a Deus. É pela nossa obediência que queremos ser conhecidos. Em Romanos 16, Paulo diz aos irmãos de Roma: a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Esse que vos desarruma e que vos desordena e que vos suja, esse um dia será esmagado debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco e só assim é possível vencer o diabo. Quando nos achegamos a Deus e Ele se achega a nós e nos transmite a sua graça, é nesse processo de obediência aos seus mandamentos, andar nos seus caminhos, como diz, e repetindo as palavras de Moisés, Josué diz também ao povo para guardar com diligência o mandamento do Senhor, andar nos seus caminhos, achegar-se a Deus, servi-lo, humilharmos-nos na presença do Senhor e Ele nos exalta. Ele nos exaltará. Ele dá maior graça, lemos no versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele dá-nos essa vitória sobre Satanás, sobre os nossos inimigos, sobre a carne e sobre o mundo. Quando nós nos humilhamos. Jesus disse isso em Lucas 14 e disse várias vezes, e os evangelhos registram estas palavras várias vezes: todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Em 1 Pedro também lemos o capítulo 5: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então, o que é essa exaltação? O que significa isso de ser exaltado? Um dos dicionários da língua grega descreve dessa forma: elevar às alturas, elevar a dignidade, honra e felicidade. E nós lemos isso nas palavras de Paulo em 2 Timóteo no capítulo 4, versículo 18. Ele diz assim: o Senhor me livrará também de toda a obra maligna, essa obra que quer me deixar sujo e desarrumado, imundo. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Esta é a exaltação. É ser levado para cima, para o reino celestial. Por isso a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Em Hebreus 11, no capítulo que fala dos heróis da fé, aqueles que nós devemos imitar, no versículo 13, diz que todos morreram na fé, eles morreram crendo em Jesus. E no versículo 16, por isso eles aspiram a uma pátria superior, celestial. E por isso Deus não se envergonha deles,
de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Deus é amigo e tem gosto em prazer de chamar amigo a esse que tem fé e que o segue. Em Filipenses 3,14, lemos: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prémio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. É esta a exaltação, é olhar para o céu, olhar para cima, é o prémio e a recompensa da vida eterna. Não é algo aqui, não é algo que acontece na terra. Aqui nós temos lutas. Mas ser exaltado, não há lugar superior, mais alto, mais elevado do que a presença de Deus. Estar com Ele, viver com Ele. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É esse tipo de vitória que nós devemos desejar e buscar e vamos cantar. A vitória é daquele que olhar para Jesus, contemplar Jesus, adorar Jesus. É esse que vai vencer a carne, o mundo e o diabo.